Imagine que você é um piloto de Fórmula 1. Você está no grid, sente o rugido dos motores e as luzes estão prestes a se apagar. Tudo é pura adrenalina até que algo muda. De repente você sente terror e não sabe por quê. Você olha para o lado e entende na hora. Vai largar ao lado de Pastor Maldonado. Um piloto tão imprudente que largar ao lado dele não só coloca sua corrida em risco, mas também sua vida. Tão perigoso que foi banido para sempre do circuito de Mônaco. Tão irresponsável que a mídia europeia começou a chamá-lo de o piloto mais perigoso da Fórmula moderna. E então você se pergunta, por que alguém assim pode correr na Fórmula 1? Maldonado, ele é o primeiro gran campeão, o primeiro e o único. Porque não importa o quão inconsequente você seja, nem quantas vezes acabe com a corrida dos outros, se tiver milhões por trás, o assento está garantido. E esse foi o caso de Pastor Maldonado, apoiado por um ditador corrupto que desperdiçou milhões de dólares com ele enquanto seu país ia à ruína e seu povo não tinha o que comer. O Pastor vai correr com PDVSA, Venezuela. O dinheiro pode comprar um assento, mas não pode comprar talento, muito menos bom senso. Hoje vamos relembrar os 10 momentos que transformaram Pastor Maldonado no piloto mais perigoso da história da Fórmula 1. Muito antes de chegar à Fórmula, Pastor Maldonado já havia mostrado que era um risco para a vida dos outros. Em 2005, durante uma corrida em Mônaco, nos treinos da World Series by Renault, houve um acidente. Por causa disso, foram acionadas bandeiras amarelas e os comissários entraram na pista. Nesse momento, Maldonado chegou ao local do incidente, mas não reduziu a velocidade. Ele não respeitou o sinal mais básico do automobilismo, pelo contrário, continuou acelerando e acabou atropelando um dos comissários. O comissário ficou gravemente ferido, com a coluna quebrada, em um incidente do qual teve sorte de sair com vida. Esse foi o primeiro grande acidente causado por Pastor Maldonado. Não foi por uma manobra agressiva, nem por um toque de corrida, foi por ignorar um aviso básico de segurança em um dos circuitos mais exigentes do mundo. O pior de tudo é que nem sequer foi durante a classificação ou a corrida. Foi em uma sessão de aquecimento, uma sessão na qual não estava valendo nada. Maldonado foi suspenso por 9 corridas e foi banido para sempre do circuito de Mônaco. No entanto, o veto não durou muito e especula-se que o motivo foi o pagamento de uma grande quantia de dinheiro para que o piloto venezuelano pudesse voltar a esse circuito. Em qualquer outra trajetória, um incidente assim teria marcado o fim da carreira, mas esse não foi o caso dele. E quando lhe perguntaram o que tinha acontecido, a explicação dele foi: não vi as bandeiras, ele não viu, em Mônaco. Em um circuito cheio de muros, em uma categoria onde reagir a uma bandeira amarela é o mínimo que se exige. E mesmo assim, a carreira dele não terminou ali. Apesar da gravidade do incidente, ele continuou competindo. E isso foi só o começo da carreira dele, porque o que viria depois seria ainda pior. Depois do desastre em Mônaco, a carreira dele não parou e as coisas continuaram piorando. Ele continuou avançando pelas categorias de base até chegar a GP2, a porta de entrada direta para a Fórmula 1. Lá ele precisava provar que estava pronto e demorou para conseguir, já que precisou de 4 temporadas para ganhar o campeonato. Até mesmo um ano antes de sua chegada a GP2 em 2006 na World Series by Renault, ele perdeu um campeonato após ser desclassificado de uma por irregularidades técnicas em sua corrida, porque mesmo quando ele estava em posição de vencer, a polêmica o acompanhava. E houve corridas que resumiam isso perfeitamente. Um exemplo claro foi a corrida sob a chuva em Silverstone pela GP2 em 2008. O carro dele apagou no grid, ele recebeu uma penalização por excesso de velocidade no pit lane, outra por ultrapassar sob bandeira amarela, e acabou batendo na última volta. Tudo isso em uma mesma corrida. E esse não foi um caso isolado, era algo comum. Ele podia dominar um fim de semana, mas em 2009 foi claramente superado por Nico Hülkenberg, que naquele ano conquistou o título da GP2 com autoridade, e só em 2010 Maldonado conseguiu se consagrar campeão. Venceu 6 corridas consecutivas, quebrou recordes na categoria, e terminou como campeão, inclusive superando naquele ano Sérgio Pérez e Jules Bianchi. No papel era inquestionável, mas na pista a história era diferente. Porque junto com as vitórias vinham as batidas, junto com as poles, os abandonos e junto com o título, o caos total. Era campeão sim, mas não era confiável. E em uma categoria que forma futuros pilotos de Fórmula 1, isso começou a gerar dúvidas reais.
Porque uma coisa é ser agressivo, mas outra bem diferente é não saber medir o risco. O título estava lá, mas não convencia a todos. E quando parecia que sua chegada à Fórmula 1 não era tão certa quanto os números sugeriam, apareceu o apoio que mudou tudo. Um apoio que não tinha relação com sua habilidade na pista. Apesar de ser o campeão da GP2, nem todos estavam convencidos de que isso fosse suficiente para chegar à Fórmula 1. E quando seu futuro parecia incerto, apareceu o apoio que mudou tudo. Não foi uma equipe apostando em seu talento. Foi dinheiro. Muito dinheiro. Pastor Maldonado chegou à Fórmula 1 com o apoio do governo da Venezuela, através da petroleira estatal PDVSA, por meio de um patrocínio milionário impulsionado por Hugo Chávez. Um ditador corrupto que governava o país, enquanto a crise econômica começava a sufocar milhões de venezuelanos. Agora, pastor, vai correr com a PDVSA Venezuela. Venezuela. Porque ele é um patriota. Patriota. A mensagem era clara: o sucesso de Maldonado seria apresentado como um triunfo nacional, como uma vitória política, como propaganda. Para Chávez, não era apenas apoiar um esportista, era projetar uma imagem de progresso e orgulho nacional em um momento em que sua popularidade começava a desmoronar e o país entrava em uma fase cada vez mais crítica. Maldonado não era apenas um piloto, ele se tornou uma figura política. E enquanto o país entrava em recessão, enquanto cresciam os protestos e a escassez, milhões eram gastos para financiar sua carreira, milhões que pertenciam ao Estado. Naquele momento, a Williams passava por dificuldades financeiras, precisava de dinheiro e Maldonado trazia esse dinheiro. Esse apoio foi o que abriu as portas da equipe para ele em 2011. E ele não substituiu qualquer piloto. A Williams dispensou Nico Hülkenberg, um piloto que havia conquistado uma pole position na chuva com um carro medíocre e que, além disso, tinha sido companheiro de equipe de Maldonado na GP2, onde o venceu de forma contundente. No entanto, em um contexto onde a equipe precisava urgentemente de recursos para sobreviver, o dinheiro pesou mais. Por isso, desde o primeiro dia, sua contratação foi polêmica, e apesar do gigantesco financiamento que veio com ele, o medo do que ele poderia fazer na pista continuava presente. Porque o dinheiro podia garantir um contrato, mas não mudar a forma como ele dirigia, e o que ele fez na pista mais tarde deu razão àqueles que duvidavam dele. A chegada de Pastor Maldonado à Fórmula 1 foi muito polêmica e rapidamente confirmou os piores medos da equipe que o havia contratado. 2011 foi sua temporada de estreia com a Williams, e não foi um começo tranquilo, pelo contrário, foi a confirmação do padrão que vinha acontecendo desde as categorias de base. E o início de seus desastres foi mais uma vez em Mônaco, o mesmo circuito onde anos antes ele havia atropelado um fiscal de pista, só que desta vez na Fórmula 1. Na volta final do Grande Prêmio, tentou ultrapassar Lewis Hamilton. Ele se lançou para um lugar onde não havia espaço, houve contato e... Não foi um simples toque, foi uma manobra desnecessária em um dos lugares mais estreitos do calendário. Por isso, ele recebeu uma penalização de 20 segundos adicionados ao seu tempo final após a corrida, mas esse incidente não foi algo isolado. Em Spa, ele teve outro incidente com Hamilton na classificação. Lewis fez o que estava dizendo. Esse novo incidente lhe custou uma penalização de 5 posições no grid. Em Abu Dhabi, ignorou bandeiras azuis, bloqueou os líderes e recebeu 30 segundos de penalização, e no Brasil encerrou sua temporada com uma rodada que terminou em abandono. Batidas, punições, erros evitáveis, 5 abandonos em sua temporada de estreia e várias penalizações. O que na GP2 parecia um caos controlado, na Fórmula 1 começou a ser visto como um problema real. Ele não era simplesmente agressivo, era imprevisível e os outros pilotos começaram a perceber isso. Não era o carro, não era azar, era o jeito que ele pilotava. E 2011 foi só o começo, porque em 2012 tudo seria pior, muito pior. Mas antes, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se. Se 2011 tinha sido um desastre, 2012 começou com a esperança de que as coisas poderiam mudar. Na Austrália, na primeira corrida do ano, Maldonado fazia sua melhor atuação na Fórmula 1 até então. O Williams era competitivo, estava brigando na frente, se defendia com autoridade, a ponto de nas voltas finais lutar diretamente com Fernando Alonso pela 5ª posição. Era um resultado enorme para a equipe, e teria sido um dos melhores resultados da Williams no ano.
Tudo o que ele precisava fazer era terminar a corrida. Mas na última volta, enquanto pressionava Alonso, forçou além do limite e aconteceu o seguinte. Ele subiu agressivamente na zebra, o carro perdeu o controle e acabou batendo no muro. Ele tinha feito uma corrida brilhante e estava prestes a terminar na 6ª posição, mas destruiu tudo em questão de segundos. Esse era Pastor Maldonado. Velocidade real, capacidade para lutar contra os melhores e uma tendência constante a estragar tudo nos momentos mais importantes. Não foi má sorte, não foi um toque de corrida, foi um excesso por parte do piloto venezuelano. Assim, o Grande Prêmio da Austrália de 2012 deixou algo claro. O problema não era que ele não conseguia ser rápido, o problema era que ele não sabia quando parar de arriscar. E esse risco desnecessário podia destruir tanto a carreira dele quanto a dos seus rivais. Mas o mais incrível é que apenas algumas semanas depois, ele teria sua revanche justamente contra Fernando Alonso no único momento de glória em toda a sua carreira. No Grande Prêmio da Espanha de 2012, aconteceu algo que ninguém imaginava ser possível. Pastor Maldonado teve o fim de semana perfeito. No sábado, ele se classificou em segundo. No entanto, Lewis Hamilton, que havia conquistado a pole, foi desclassificado por não ter combustível suficiente após a sessão de classificação, o que deixou Maldonado em primeiro lugar no grid. Dessa forma, ele herdou a pole position. No domingo, largou da primeira posição e, embora tenha sido ultrapassado por Alonso no início, Alonso ficou na frente. A primeira posição. A Williams conseguiu usar a estratégia de paradas para devolver a posição para ele, e uma vez recuperada, Maldonado não largou mais. Fernando Alonso o perseguiu durante praticamente toda a corrida. Ele o atacou com a estratégia e tentou ultrapassá-lo na pista. Mas apesar de todos os esforços dele, Maldonado sempre respondeu. Durante mais de 60 voltas manteve o controle. Sem erros, sem excessos, sem o caos nem os desastres que o haviam acompanhado até aquele momento. E finalmente venceu. Outro vencedor, um novo vencedor na Fórmula 1. É Pastor Maldonado! E não foi uma vitória circunstancial por causa de chuva ou abandonos em massa. Foi puro brilhantismo, tanto do piloto quanto da equipe. Assim, ele se tornou o primeiro venezuelano a vencer um grande prêmio de Fórmula 1. Além disso, essa vitória quebrou um jejum de 8 anos sem vitórias para Williams. Foi o dia perfeito. No entanto, nem mesmo seu maior sucesso esteve livre do caos, já que após a corrida, um incêndio nos boxes da Williams obrigou a evacuação e deixou vários mecânicos feridos. Por outro lado, a vitória foi comemorada na Venezuela, e Maldonado foi recebido como herói nacional. Mas, durante a celebração, o caos voltou a se fazer presente. Semanas depois, durante uma exibição em Caracas, comemorando a vitória, ele perdeu o controle do carro e bateu na frente do público. Inscreva-se. A Espanha parecia ser o ponto de virada, o momento em que ele finalmente mostraria todo o seu potencial e talento. Mas isso não aconteceu, pois as coisas iam mudar de novo para o piloto venezuelano. A Espanha parecia o dia perfeito e a vitória em Barcelona parecia o início de algo diferente. Mas o que veio depois foi exatamente o que muitos temiam. 2012 acabou sendo o ano que definiu sua reputação, e não pela vitória, mas sim pelas punições. 14 penalizações em uma única temporada, 14, uma a cada corrida e meia. Assim ele se tornou o piloto mais penalizado de todo o ano. E o ponto de ruptura foi durante o Grande Prêmio da Europa em Valência. Faltando 2 voltas para o final da corrida, Maldonado disputava com Lewis Hamilton o 3º lugar. Era uma oportunidade real de voltar ao pódio. Então ele tentou uma manobra contra o britânico, e isso aconteceu. Ele se lançou, passou do ponto e bateu em Hamilton, que teve que abandonar a corrida. Devido à colisão, Maldonado foi penalizado com 20 segundos e sua corrida ficou arruinada. Ele passou de estar lutando pelo pódio para terminar na 12ª posição. Esse era Pastor Maldonado, que passava de herói a vilão em questão de segundos. No entanto, o pior não foi a batida, e sim a sua reação. Após a corrida, Maldonado afirmou que Hamilton não lhe deixou espaço e que o fechou. Ele não assumiu o erro, não foi autocrítico, e esse foi um padrão que começou a se repetir. Em Silverstone, ele bateu novamente, dessa vez com Sérgio Pérez, e o piloto mexicano explodiu após a corrida. Incrível, de verdade. Eu não entendo o que o Pastor faz, não entendo a forma como ele se comporta dentro da pista.
Não é a primeira vez que ele faz isso, não só comigo, mas com outros pilotos. Acho que os comissários deveriam ser mais rigorosos, senão ele não aprende. E da forma como ele dirige, da forma como ele disputa a posição, é simplesmente muito estúpido, de verdade. Ele disse que era um piloto perigoso e que não era a primeira vez. Ele até pediu publicamente que os comissários fossem mais duros com ele. Já não era uma percepção isolada, mas sim uma reputação justamente conquistada. No Canadá, ele deixou sua marca no Muro dos Campeões, com direito à rodada e abandono. Na Bélgica, ele se adiantou antes da largada e recebeu uma penalização por queima de largada, e mais tarde voltou a provocar um contato durante a corrida. Além disso, teve incidentes com Paul di Resta, Timo Glock e outros pilotos ao longo do ano. Maldonado se cansou de acumular erros e punições. No total, perdeu 38 posições no grid apenas por penalizações. E como se não bastasse, terminou o ano com 8 abandonos. Já não era uma sensação, era um padrão evidente. A vitória na Espanha começava a parecer um fato totalmente isolado, porque o resto da temporada foi exatamente o contrário. Em 2012, Pastor Maldonado deixou de ser uma promessa polêmica e se tornou um problema para os outros pilotos, para sua própria equipe e inclusive para ele mesmo. E ainda assim, o pior ainda estava por vir. Depois do caos de 2012, a pergunta era simples. Ele tinha aprendido. 2013 era a oportunidade para provar isso. O Williams era um dos piores carros do grid. É verdade, mas o contraste estava dentro da própria equipe. Valtteri Bottas começou a se mostrar sólido e consistente com o mesmo equipamento e as mesmas condições que Maldonado. Ele se classificou em terceiro no Canadá sob chuva, mostrando que o carro rendia em certas condições. Por sua vez, Pastor se classificou em 13º, e enquanto um começou a se consolidar, o outro começou a ficar para trás. Em Mônaco, Maldonado recebeu uma dupla penalização por excesso de velocidade no pit lane. Além disso, sofreu um forte acidente na corrida ao bater no muro no mesmo circuito onde já tinha tido problemas anos atrás. No Canadá teve um acidente com seu próprio companheiro na classificação, na Bélgica teve um toque com Adrian Sutil, e no Brasil teve um contato com Jean-Éric Vernet. Não eram acidentes espetaculares. O acúmulo era o que gerava um desgaste constante. No final, terminou a temporada com apenas um ponto atrás de seu companheiro, que o quadruplicou na classificação. No entanto, o mais preocupante não foram os resultados, e sim sua reação, porque quando os resultados não vieram, Maldonado mudou o discurso. Não era um problema de pilotagem, o problema era a equipe. Decisões estratégicas erradas, problemas técnicos e falta de apoio. Aos poucos, passou a transferir a responsabilidade para outros para não assumi-la. 2013 não foi o ano mais caótico, mas sim o mais revelador, porque confirmou algo mais grave do que os acidentes. Confirmou que não havia evolução e que, em todo caso, a situação continuava piorando cada vez mais. Por isso, a Williams decidiu não continuar com ele para a próxima temporada. E quando parecia que sua carreira na Fórmula 1 estava prestes a chegar ao fim, mais uma vez ele foi salvo pelo dinheiro estatal do seu país. Assim começou o episódio final da trajetória de Pastor Maldonado na principal categoria. Em 2014 chegou a última oportunidade de Pastor Maldonado para se manter na Fórmula 1. Ele trocou de equipe e foi para a Lotus. Em teoria, uma oportunidade para se reinventar em uma equipe que um ano antes havia disputado pódios, mas também uma equipe com sérios problemas financeiros. Precisavam de dinheiro e foram salvos pelo piloto venezuelano. A Lotus atravessava uma crise econômica profunda, e o patrocínio que Maldonado trazia era vital para a sobrevivência da equipe. No entanto, em sua última oportunidade, o padrão não mudou. Durante aquele ano, a Lotus teve um dos carros mais fracos do grid. Mas mesmo nesse contexto, o que aconteceu na pista não ajudou. No Grande Prêmio do Bahrein, Maldonado tentou ultrapassar Esteban Gutierrez com uma manobra muito arriscada, e aconteceu o seguinte. Não havia espaço de verdade, ele tocou a roda traseira da Sauber e o carro de Gutierrez foi lançado pelos ares. Deu uma volta completa e aterrissou violentamente no asfalto. Felizmente, Gutierrez saiu ileso, mas a manobra foi muito imprudente, por isso Maldonado recebeu um stop and go de 10 segundos, 3 pontos na superlicença e 5 posições de penalização para a próxima corrida. Ao ser questionado sobre o ocorrido, ele disse que foi apenas um incidente de corrida. Novamente, o problema não era só a batida, era a falta de consciência sobre o que ele havia causado. E 2014 não foi só Bahrein.
Na China, ele bateu entrando no pit lane. Na Espanha, ficou fora de novo após um incidente. Na Bélgica, destruiu o carro nos treinos depois de perder o controle. E em Singapura, bateu de novo no muro. Maldonado terminou a temporada com 6 abandonos. Ele tinha mudado de equipe, sim, mas a história era a mesma. O problema não foi a Williams. Não era a Lotus, não era o ambiente, era o piloto. E a discussão já não era sobre talento, mas sim sobre segurança. E ainda assim, apesar do quão perigoso era para ele e para os outros pilotos, ele manteve sua vaga. Porque enquanto o dinheiro continuasse entrando, Maldonado continuaria correndo. No entanto, tudo estava prestes a mudar radicalmente. Mas antes, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se. Depois de 2014, a pergunta continuava sendo a mesma de todos os anos. Será que ele tinha aprendido? 2015 respondeu rápido, não. Na Austrália, na primeira corrida do ano, ele bateu poucos segundos após a largada e ele ficou fora da prova. Um começo frustrante do qual ele queria se recuperar. No entanto, o padrão de caos e desastres logo voltou. Na Hungria, ele colidiu com Sérgio Pérez após a relargada do safety car. Na Áustria, foi punido por se posicionar incorretamente no grid. E na Bélgica, ele voltou a destruir o carro durante os treinos após perder o controle. E em meio a todo esse caos, ele deixou uma frase que resumia sua mentalidade. Para encontrar o limite, você tem que ultrapassar o limite. Acho que tenho coragem de sobra para ultrapassar o limite toda vez. Não estou falando de habilidade, nem de inteligência, nem de medir riscos, estou falando de coragem, e esse sempre foi o problema. Porque ele tinha, mas coragem sem critério é igual a perigo. Além disso, o Lotus de 2015 era mais competitivo do que o do ano anterior graças ao motor Mercedes. Mas a melhora mecânica não mudou muita coisa. Enquanto o dinheiro continuou chegando, ele teve uma vaga. No entanto, quando o apoio começou a desaparecer em meio à crise venezuelana, seu lugar no grid também sumiu. Terminou 2015 sem resultados de destaque, mas sim com mais punições e mais abandonos. Inclusive, em sua última corrida na categoria no Brasil, ele terminou novamente com um contato na pista. E então, sem o financiamento que o acompanhava desde o início de sua carreira, ninguém apostou nele. Assim, sua passagem pela Fórmula 1 chegou ao fim. 96 corridas, 32 abandonos e uma vitória. Esses foram os números de Pastor Maldonado. Espanha 2012 foi apenas uma experiência. O resto foi imprudência, arrogância e perigo. Por isso, para muitos dentro e fora do paddock, Pastor Maldonado será lembrado como o piloto mais perigoso de sua geração. Inclusive, para alguns, como o mais perigoso da história da Fórmula 1 e, depois de tudo o que vimos, alguém poderia pensar que as equipes já teriam aprendido. Após o caso de Pastor Maldonado, acreditava-se que o dinheiro não prevaleceria mais sobre o talento, e que um piloto com esse histórico não surgiria novamente. No entanto, esse não foi o caso e a história se repetiu. Anos depois, outro nome chegou respaldado por milhões. A diferença é que dessa vez foi impossível de sustentar, tanto que durou apenas uma temporada na Fórmula 1. Este foi o caso de Nikita Mazepin. Então assista a este vídeo para conhecer quem superou os desastrosos recordes de Pastor Maldonado em apenas uma temporada. Para conhecer o piloto mais odiado da história da Fórmula 1.